Fala, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí com mais um conteúdo aqui na Rubro News TV, um videozinho curto, muito informativo sobre as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Definido o substituto do atacante Pedro Guilherme. O Flamengo já definiu quem será, a partir de agora, o jogador que vai ser o responsável por comandar o ataque rubro-negro. Tem também Rodolfo Landim não querendo largar o osso, hein? Em caso de vitória de Dunches na eleição para quem será o novo presidente do Flamengo no próximo triênio, né? Será o mandatário, exatamente, será o CEO, podemos dizer assim, em caso de vitória de Dunches. O atual presidente do clube, Rodolfo Landim, não quer largar o osso e a gente vai explicar o porquê o Rodolfo Landim aceitou esse convite. E também, obviamente, essa informação que deixa o torcedor do Flamengo preocupado. Carlos Alcaraz pode pegar até 12 jogos, exatamente, 12 jogos de suspensão devido à agressão no último jogo do Flamengo contra o Corinthians. Derrota, né, na Neoquímica Arena por 2-1. Alcaraz, um soco na cara do zagueiro. O Kaká foi expulso, não joga contra o Vasco da Gama domingo, sem ser amanhã, no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, e quarta-feira contra o Bahia. Ele não está inscrito na competição. Então ele pode pegar 12 jogos de gancho. Rapaz. Enfim, vamos começar falando sobre o substituto do atacante Pedro Guilherme. Ao longo da semana, nós tivemos muitas informações de jogadores oferecidos ao Clube de Regatas do Flamengo. Primeiro, o camaronês no Flamengo. Rapaz, ele tem um nome até estranho, né? O Chopomonte, é isso mesmo. Chopomonte. 35 anos, camaronês, que teve passagem pelo Bayern de Munique. Segundo o Léo José, da Coluna do Fla, o atacante foi oferecido ao Flamengo na tarde de quinta-feira. E a diretoria rubro-negra recebeu a proposta, mas deixou o nome em segundo plano, já que o camaronês não é prioridade no Flamengo. Além do Chopomonte, ontem, grande parte da imprensa noticiou o acerto do holandês Memphis Depay com o Corinthians, se tornando o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Vamos ver se ele vai receber, né? O Corinthians, que eu fico impressionado como é que deve estar se sentindo o Cuiabá, né? O Corinthians não pagou nem pelo Ranieri. Teve dificuldades de pagar o Tadjeres pelo Garro. Não pagou o Flamengo pelo Mateuzinho, mas vai pagar 3 milhões de reais de salário, será que vai receber? Pelo holandês, que foi oferecido ao Flamengo, quando o Flamengo perdeu o Pedro e o Gabigol por lesão contra a equipe do Bolívar no jogo de ida das oitavas de finais de Libertadores, vitória por 2-0. O Pedro sentiu uma lesão, o Gabigol entrou no final do jogo, sentiu uma lesão, o Gabigol deve voltar, inclusive, contra o Bahia. E aí, o Memphis Depay foi oferecido, o Flamengo não quis, e o Flamengo ia voltar a negociar com o jogador. Né? Ele foi oferecido por intermediários, por empresários, o clube achou 2,5 milhões de reais muito caro. Ou seja, o Corinthians está pagando 3 milhões num contrato de 28 meses, até o fim de 2026, cara. Os caras vão ganhar mais de 70 milhões de reais, são 3 milhões de salário. Isso aí dá um pouquinho mais de 500 mil euros por mês, será o Depay, que jogou no Barcelona, no Atlético de Madrid, jogou no Ajax, no time também do Olympique Lyonnais e, obviamente, jogador de seleção holandesa. Inclusive, seu último confronto, seu último momento em campo foi justamente na Eurocopa, na semifinal, em que a Holanda perdeu a classificação para a final da Eurocopa. Ele já fez gol, inclusive, na Neoquímica Arena, na Copa do Mundo, em 2014, jogando pela seleção holandesa. Então, o Memphis Depay é outro jogador que não vem para o Flamengo. E outro nome que foi muito falado é do francês Anthony Martial. O Fabrício Romano tinha noticiado que o Flamengo tinha aberto tratativas. Repito, respeito muitas informações do Fabrício, é um cara gigante, mas a informação que eu tenho é que ele foi sugerido ao Flamengo depois da lesão do Pedro. O Flamengo não tinha jamais procurado o Martial, ele foi sim sugerido aos dirigentes do Flamengo, e de fato foi um jogador que a diretoria do Flamengo falou assim: beleza, vê lá quais são as possibilidades. Repito, nesse momento, claro, o futebol é dinâmico, respeito dos outros profissionais, o Flamengo não abriu negociação com o Anthony Martial. O Flamengo não abriu negociação com o francês Anthony Martial, ele que era jogador do Manchester United. Então, Flamengo
não vai avançar com o camaronês, o Choupo-Moting. Um nomezinho também, imagina. Choupo-Moting, gol do Chopo. Vá para casa do chapéu. Enfim, não abriu negociações com o Antônio Martial e o DP que o Flamengo iria possivelmente avançar, caso entendesse que fosse necessária a contratação de um jogador, seria o escolhido. Ele acertou com o Corinthians um contrato de 24 a 28 meses, até o fim de 2026, por 3 milhões de reais. É isso mesmo, 3 milhões de reais. O futebol está maluco, né? Depay é um grande jogador, agora 3 milhões de reais é algo surreal. Agora, o escolhido foi um velho conhecido da torcida do Flamengo. Trata-se de Gabriel Barbosa. É isso mesmo. O atacante, que é um ativo do clube até o fim do ano, ganha 1.600.000, 1,6 milhão por mês. Né? É um jogador que estava lesionado e reclamava tanto de minutagem. Aqui eu não estou questionando se ele é bom ou se ele é ruim, até porque o pessoal está cansado de saber qual é a minha opinião sobre o Gabriel Barbosa. Né? E acho até que se eu fosse o Gabriel, primeiro não faria as coisas que ele faz, eu ia querer comer a bola para mostrar para essa diretoria do Flamengo que eles estão errados, que na verdade nesse momento não estão certos em não renovar o seu vínculo. E vou falar mais, se eu sou o Gabriel, eu ia jogar bola para até mostrar uma resposta ao mercado, porque com esses 3 milhões aí, se o Corinthians não se desfazer ali do Pedro Raul, do Yuri Alberto, dificilmente ele vai para algum cenário de clube de expressão. Você pode até questionar o modus operandi do Corinthians, mas é um clube de massa. Tem o Palmeiras, que vai disputar o Mundial de Clubes. Vai parar onde? No rival? No Fluminense? Não sei. Vai estar livre no mercado. O Gabigol vai estar livre no mercado. E esse final de ano é para ele das duas uma. Mostrar que, de repente, vale a pena renovar, porque o Pedro vai estar lesionado por uma boa temporada, por um bom período, perdão, e o Flamengo deve ir ao mercado, porque o Flamengo não confia 100% hoje no Gabigol. Essa é a grande realidade. O Carlinhos não é um jogador de qualidade, podemos dizer assim, para suprir a ausência do Pedro, e o Bruno Henrique é um jogador que está jogando de falso 9. O Flamengo tem muitos extremos. Tem o Luiz Araújo, você tem o próprio Michel, que chegou agora, o Gonzalo Plata, o Everton Cebolinha, que vai se recuperar, o próprio Bruno Henrique, que atua por ali, mas parece que nesse momento vai jogar ali de falso 9, né? Então, o Gabigol reclamava tanto de minutagem, as oportunidades bateram na porta dele, não interessa se é por lesão ou não. A oportunidade também bateu na porta do Pedro em 2022, ele foi para a Copa do Mundo, foi campeão da Libertadores, artilheiro da competição, por uma lesão do Bruno Henrique. Então, o jogador tem que estar pronto, um jogador caro, um jogador que tem histórico no clube, é ídolo esportivo do Flamengo, para muitos é um ídolo ou não, isso aí é uma coisa muito peculiar, então ele tem que resolver. E o Flamengo entende que não há necessidade de contratar por contratar. Contratar para contratar qualquer um, com todo respeito ao Martial, ao jogador camaronês, e por milhões, e não sei se vai ter tempo hábil para resolver, é melhor não contratar. Agora, você poderia contratar o Depay num longo prazo, já pensando em não renovar com o Gabigol? Tudo bem. Agora, eu não sei se o Flamengo realmente tem esse pensamento. Então, está definido, o jogador que vai substituir Pedro Guilherme é uma opção caseira, é o Gabriel Barbosa. Agora, se ele vai conseguir realmente desempenhar, são outros 500. Repito, essa informação não é minha opinião, o que eu penso, o que eu deixo de pensar sobre o jogador. Tá? Então, é essa a informação. O Flamengo continua com o mesmo critério de ainda não renovar com o Gabriel. Está voltando de lesão também, vamos ver como é que ele volta de lesão, mas deve estar melhor, né? Pulou bastante no aniversário dele lá com o Falcão, lá, que era do Rapa, deve estar melhor. Então, essa é a informação. Sobre Carlos Alcaraz, pode pegar até 12 jogos de gancho após a agressão e expulsão no jogo contra o Corinthians. O soco que ele realmente deferiu ali, ó, o Kaká, ele pode ficar até 12 jogos. Não sei se vai pegar esse tempo todo, mas ali há uma apreensão da diretoria de que ele fique pelo menos 3 jogos suspensos. Não jogaria contra o Vasco da Gama e também não jogaria contra o Grêmio, e um outro jogo. Agora, na Copa do Brasil, não pode jogar contra o Bahia, porque não está escrito. Caso o Flamengo passe de fase para a semifinal, que pode, inclusive, enfrentar o Depay, por que não? Né? Temos na outra parte Juventude e Corinthians. Se o Flamengo passar do Bahia e o Corinthians passar do Juventude, o jogo era na Neoquímica Arena, no jogo de volta, podemos ter Flamengo e Corinthians numa semifinal e Depay enfrentar o Flamengo. Enfim, futebol tem essas coisas, né? O jogador aí sim poderá jogar a Copa do Brasil. Agora, no Campeonato Brasileiro, ele pode pegar um grande gancho. A diretoria do Flamengo tem essa apreensão, mas espera também que ele não seja punido em sua totalidade na punição máxima, que são 12 jogos. Beleza? Ele, repito, tanto ele quanto o Gonzalo Plata e também o lateral esquerdo, Alexandre, não vão enfrentar o Bahia porque não estão inscritos. Ok? Domingo, nós devemos ter Plata e Alexandre à disposição do técnico Tite. Vamos torcer.
Agora, sobre Rodolfo Landim, o atual presidente do Flamengo pode continuar no clube. É isso mesmo. Landim será o CEO do Flamengo em caso de vitória de Dunches na eleição, na corrida presidencial do Clube de Regatas do Flamengo. O mandatário tinha plano de concorrer ao comando do Conselho Deliberativo, de não concorrer, perdão, ao plano, ao comando do Conselho Deliberativo, mas acabou aceitando o convite. O Rodolfo Landim deixará a presidência do Flamengo no dia 1º de janeiro de 2025, mas não sairá da gestão caso Rodrigo Dunches de Abranches, atual vice-presidente geral jurídico do clube, vença as eleições em 9 de dezembro. Informação do amigo Fred Gomes, do GE. Globo, junto com o Thiago Lima, é que o candidato da situação aceitou, aliás, convidou o Landim para ser o CEO do clube, ou seja, o Dunches convidou o Landim. E se for eleito como mandatário para o próximo triênio. Vamos ser justos, vai ser igual era o Calçada com não em relação à gestão de clube, né? Mas sim aquele negócio. O presidente era Antônio Soares Calçada e o vice-presidente era Eurico Miranda. Estou falando em relação ao Vasco. Mas quem mandava era o Eurico. O Dunches, ele tem know-how, é um grande advogado. Como a gente falou aqui, ele é, de fato, o vice-presidente geral jurídico do clube, mas o Rodolfo Landim, na cabeça lá do Dunches, né, como está agora aí no popular falado, né, tem um molho para eles. Né? Então, o CEO deve ser o Rodolfo Landim, que vai ficar ali mais 3 anos no clube. Né? Essa é a grande realidade. Procurado pela reportagem do GE. Globo, Dunches confirmou o convite e afirmou ter demovido o Rodolfo Landim da ideia de concorrer à presidência do Conselho Deliberativo. Atualmente, o Reinaldo Belotti, que ocupa o cargo de CEO do Flamengo. Né? A reportagem conversou no primeiro momento e, no caso, sim, o Dunches, no primeiro momento, conversou com o Rodolfo Landim e se manifestou favorável a ir à presidência do Conselho Deliberativo. Achou ótimo, e ele, inclusive, também achou ótimo o Dunches, mas entende que seria um desperdício porque é um órgão independente da diretoria. E o contato do dia a dia entre diretoria e Conselho Deliberativo acaba ficando um pouco distante. Então, eu, como presidente do Flamengo, quero ter as melhores pessoas ao meu lado, disse o Rodolfo Dunches, caso seja eleito. E a pessoa mais qualificada, na opinião do vice-jurídico geral do clube, é o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Inclusive, ele continuou, completou, dizendo que isso irá refletir muito positivamente no clube, e disse também que o Landim conversou com a família e ele também achou que o convite foi maravilhoso. Tá, o Rodolfo Landim querendo ficar mais 3 anos e aceitando, então, o convite do Dunches. Também procurado pelo portal GE. Globo, Rodolfo Landim confirmou que aceitou o convite. Então, é uma informação concreta. Ele ainda disse que teve o apoio dos familiares para poder dedicar mais tempo ao Flamengo. Que loucura, hein? Já se dedica, né? Do que fez atualmente como presidente e que uma das motivações para ser o CEO é participar do projeto da construção do Estádio do Gazão. O Rodolfo Landim não vai querer largar o osso, né? Se a gente for fazer as contas aqui, e se o Dunches for eleito e conseguir ganhar a reeleição, ficar 2 triênios, ou seja, 6 anos à frente do clube, isso significa que 2025, com 6 anos, você pega 25, 26, 27, 28, 29, 2030. Ou seja, vai entregar para o próximo presidente o estádio teoricamente pronto, que está planejado e está projetado. Né? O Flamengo tem um projeto de finalizar as obras em 2029, novembro de 2029. É isso, é política. Então, essa é a informação. Rodolfo Landim deve permanecer no Flamengo, mas com cargo de CEO, caso Dunches seja eleito. Beleza? Então é isso, muito obrigado pela audiência. Lembro a todos vocês, não esqueçam de fazer o seu cadastro na Superbet. QR Code está na tela, o link está fixado aqui na descrição e nos comentários fixados. Está lá, você clica no link, faz seu cadastro, você ganha até R$500 de bônus de boas-vindas. As melhores odds e cotações é da Superbet. Você pode escanear esse QR Code também, que você automaticamente é redirecionado. Lembrando e agradecendo também a Vic, também com QR Code na tela, também com o link fixado aqui no nosso comentário fixado. A Vic é a melhor operadora do Brasil de telecomunicação. Você não paga mais conta, é isso mesmo. A Vic veio para destroçar a concorrência. Você escaneia esse QR Code aí,
Ou então você escaneia o link que está fixado no comentário e você tem acesso à Vic, que é a melhor operadora do Brasil, cobertura nacional, todo o território nacional, e você tem até 2 GB de internet, 30 SMS por dia disponível, ligações ilimitadas no plano freemium. É isso mesmo, você nunca mais vai precisar pagar conta de telefone fixo ou celular, é isso. Você vai lá, faz a aquisição do plano freemium e você dá adeus à sua conta de telefone. Basta você, em um ano, pagar 12 parcelas de R$10 e depois disso, ó, nunca mais você tem conta de celular para pagar. É mole ou quer mais? É isso aí. Lembrando também, e agradecer ao nosso parceiro Mileses, você já pode, inclusive, comprar a sua pré-venda para o Super Mundial de Clubes 2025, mas também tem pacotes para a Copa do Brasil, Libertadores da América e também a final da Libertadores de 2024 e o Mundial de 2024. Vai lá na Milese, QR Code na tela, link que você está cansado de saber, está fixado aqui nos nossos comentários. Faça o seu orçamento, lembrando que a Milese tem plano para todo quanto é tipo de esporte e também para sua família. São mais de 28 anos de tradição e não tem uma anotação no Reclame Aqui. Então vá de Mileses, porque eu também vou. Valeu? Galera, muito obrigado pela audiência, pela paciência, deixe seu like, se inscreva, acione o sininho de notificação. A gente foi. A gente pode voltar a qualquer momento. Fui, valeu!